Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, eu sou a mãe do Benjamin, de 7 anos. Nós somos aqui de São Carlos e eu vim aqui gravar esse vídeo para explicar um pouquinho melhor sobre o Benjamin, né? Existem algumas campanhas que estão acontecendo aí para ajudar no tratamento do Benjamin e eu vim aqui hoje para explicar um pouquinho mais sobre isso. Como que começou tudo isso? Ele era uma criança normal. Benjamin, para quem conhece, sabe, uma criança muito esperta, ativa, sempre se alimentou bem, sempre gostou de todos os tipos de esportes. Se vocês olharem no Instagram, vocês vão ver que ele sempre praticou vários tipos de esporte. Tem ele jogando tênis, jogando vôlei, jogando futebol, basquete, amava nadar num peixinho. Uma criança muito ativa, uma criança normal, com saúde ok. Sempre fizemos o acompanhamento tudo certinho, mas em questão de 2 meses ali mudou completamente isso, né? Ele começou a sentir algumas tonturas, ele começou a falar que estava vendo em dois, começou a ter uma visão dupla, começou a perder um pouco a coordenação, dificuldades para falar, dificuldade para mastigar. E até um dia que ele passou, a gente começou a investigar, né, tudo isso. E aí um dia ele passou mal e numa tomografia a pediatra enxergou que tinha algo que não devia estar ali na cabeça dele, que é esse tumor. E a partir de então a nossa vida mudou completamente, né? Esse dia que ele passou mal, ele já foi imediatamente internado, entraram com uma medicação para ajudar nos sintomas, mas ali já começou a mudar tudo. Aquela criança ativa que corria, começou a ter dificuldades para andar, né? Não conseguia, nos primeiros dias no hospitais, ele não levantava nem para ir no banheiro. Hoje ele tá melhor, né? Mas mudou bastante, né? Mudou muito. E o diagnóstico, quando a gente recebeu o diagnóstico, né, nós descobrimos em São Carlos que ele tinha um tumor. E eles nos encaminharam imediatamente aqui para Campinas, onde tem um hospital referência de tratamento de câncer infantil, que é o Boldrini. E chegando aqui, a gente descobriu o tumor que ele tinha, né, o tipo de tumor, que é o glioma difuso da ponte. É um tumor que fica no tronco cerebral. Ele é um tumor considerado fatal e muito agressivo. Então, quando a gente ouviu isso, a gente ficou sem chão, o chão se abriu. A médica deu uma expectativa de vida de 10 meses para ele, isso porque é um tumor raro, não existe muitas opções de tratamento, né? O que ele está fazendo aqui hoje é a radioterapia. A radioterapia ela tem um resultado muito bom. Ela consegue diminuir muito o tumor, né? O grande problema é a radioterapia diminui, sim. Ele pode, né, regredir muitos sintomas, mas o grande problema é que esse tumor volta a crescer. E quando esse tumor volta a crescer, não tem muito o que se fazer. Ele cresce de forma rápida, ele tá no tronco cerebral, onde tem as funções vitais, né? Então, quando ele começa a crescer, ele começa a afetar essas funções. Então, batimento, respiração, tudo. Então, esse é o grande problema e o nosso maior medo, né? Que esse tumor volte a crescer. Ele não é operável, né? Até quando a gente recebeu esse diagnóstico lá em São Carlos, os médicos, quando viu na primeira imagem, não conseguiram ver exatamente o lugar, identificar o tipo de tumor, eles falaram sobre cirurgia. Era o nosso maior medo, uma cirurgia. Né? Eu e o Eduardo, a gente olhava um pro outro como assim, abria a cabeça do meu filho, que até ontem estava correndo, não tinha nada. Uma semana antes estava num parque aquático, pulando de escorregador, tirolesa. Era o nosso maior medo, uma cirurgia. Hoje, era tudo que a gente queria. Uma cirurgia que arrancasse isso e acabasse com isso. Mas infelizmente não é possível. Infelizmente, muitos pais perdem seus filhos por causa desse tumor. E é o que a gente está buscando, lutando para que isso não aconteça com a gente. A gente descobriu um tratamento nos Estados Unidos. Ele é um estudo que está sendo desenvolvido, mas é a única coisa que existe no mundo hoje que nos dá uma esperança de impedir o crescimento do tumor. Nós pesquisamos muito, fomos atrás de vários médicos e encontramos esse estudo. Ele tem apresentado resultados legais. Ele ainda não é uma cura, mas ele ajuda a impedir o crescimento do tumor, que é o que nós tanto buscamos hoje. Ele impede o crescimento do tumor e isso nos dá uma chance de aparecer novos estudos, novos medicamentos, alguma coisa que tenha um efeito e chegue até um dia a cura desse tipo de tumor. E é por isso, né? A gente tem esse medo muito grande de perder ele. Um menino tão amado, tão querido. Quem conhece sabe. E é por isso que a gente pede ajuda. Né? Esse tratamento existe, nos dá uma esperança, mas ele tem um custo muito alto. Né? Aproximadamente 1 milhão ali. As estimativas de custo entre hospital, né, a maior parte desses custos é para o hospital, para exames, para acompanhamento médico. Tem também estadia, viagem. Por isso que a gente precisa muito dessa ajuda. O medicamento em si, ele não tem um custo para se tratar de um estudo.
mas nós temos que ir para os Estados Unidos, né? Eles não podem enviar esse medicamento para ele tomar, porque existe um acompanhamento que eles precisam fazer, exames. Então vai ter toda uma rotina ali de exames, de consultas, de procedimentos, e é para isso que a gente precisa desses recursos. É por isso que a gente está pedindo a ajuda de todos que puderem compartilhar, doar. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? Se você não tiver condições de ajudar financeiramente, compartilhe para que o máximo de pessoas saibam, que a gente sabe que quanto mais pessoas souberem, mais fácil vai chegar de alcançar esse valor. E é isso, gente, né? Eu tô aparecendo aqui a primeira vez, é um pouco difícil, né, para mim, pro pai dele, falar sobre o assunto, porque toda vez que a gente fala mais a fundo, né, a gente dá uma cutucada nessa ferida que tá aqui, que é esse diagnóstico terrível, a possibilidade de perder nosso filho, né? A gente tem orado muito, a gente acredita que vai dar tudo certo, mas esse medo fica aqui ainda. E por isso que a gente não pode parar, a gente não tem tempo, a gente tem que correr atrás. A gente tem que encontrar uma solução, não dá só pra sentar e esperar, né? Gente, a gente precisa muito de ajuda de vocês, a gente precisa muito da ajuda de vocês pra gente não perder o nosso menino. Sei que muita gente tá nos apoiando e a gente pede para continuar nos apoiando, nos ajudando, seja por suas orações, por suas contribuições, por compartilhar essa história para que chegue para mais pessoas. Eu e o pai dele agradecemos muito todos que estão nos ajudando, né? É muito importante ter apoio nesse momento. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, eu sou a mãe do Benjamin, de 7 anos. Nós somos aqui de São Carlos e eu vim aqui gravar esse vídeo para explicar um pouquinho melhor sobre o Benjamin, né? Existem algumas campanhas que estão acontecendo aí para ajudar no tratamento do Benjamin. E eu vim aqui hoje para explicar um pouquinho mais sobre isso. Como que começou tudo isso? Ele era uma criança normal. Benjamin, para quem conhece, sabe, uma criança muito esperta, ativa, sempre se alimentou bem, sempre gostou de todos os tipos de esporte. Se vocês olharem no Instagram, vocês vão ver que ele sempre praticou vários tipos de esporte. Tem ele jogando tênis, jogando vôlei, jogando futebol, basquete, amava nadar num peixinho. Uma criança muito ativa, uma criança normal, com saúde ok. Sempre fizemos o acompanhamento tudo certinho. Mas em questão de 2 meses ali mudou completamente isso, né? Ele começou a sentir algumas tonturas, ele começou a falar que estava vendo em 2, começou a ter uma visão dupla, começou a perder um pouco a coordenação, dificuldades para falar, dificuldade para mastigar. E até um dia que ele passou, a gente começou a investigar, né, tudo isso. E aí um dia ele passou mal e numa tomografia a pediatra enxergou que tinha algo que não devia estar ali na cabeça dele, que é esse tumor. E a partir de então a nossa vida mudou completamente, né? Esse dia que ele passou mal, ele já foi imediatamente internado, entraram com uma medicação para ajudar nos sintomas. Mas ali já começou a mudar tudo. Aquela criança ativa que corria, começou a ter dificuldades para andar, né? Não conseguia, nos primeiros dias no hospitais, ele não levantava nem para ir no banheiro. Hoje ele tá melhor, né? Mas mudou bastante, né? Mudou muito. E o diagnóstico, quando a gente recebeu o diagnóstico, né, nós descobrimos em São Carlos que ele tinha um tumor. E eles nos encaminharam imediatamente aqui para Campinas, onde tem um hospital referência de tratamento de câncer infantil, que é o Boldrini. E chegando aqui, a gente descobriu o tumor que ele tinha, né? O tipo de tumor, que é o glioma difuso da ponte. É um tumor que fica no tronco cerebral. Ele é um tumor considerado fatal e muito agressivo. Então, quando a gente ouviu isso, a gente ficou sem chão. O chão se abriu. A médica deu uma expectativa de vida de 10 meses para ele. Isso porque é um tumor raro, não existe muitas opções de tratamento, né? O que ele está fazendo aqui hoje é a radioterapia. A radioterapia ela tem um resultado muito bom. Ela consegue diminuir muito o tumor, né? O grande problema é a radioterapia diminui, sim. Ele pode, né, regredir muitos sintomas, mas o grande problema é que esse tumor volta a crescer. E quando esse tumor volta a crescer, não tem muito o que se fazer. Ele cresce de forma rápida, ele tá no tronco cerebral, onde tem as funções vitais, né? Então, quando ele começa a crescer, ele começa a afetar essas funções. Então, batimento, respiração, tudo. Então, esse é o grande problema e o nosso maior medo, né? Que esse tumor volte a crescer. Ele não é operável, né? Até quando a gente recebeu esse diagnóstico lá em São Carlos, os médicos, quando viu na primeira imagem, não conseguiram ver exatamente o lugar, identificar o tipo de tumor, eles falaram sobre cirurgia. Era o nosso maior medo, uma cirurgia, né? Eu e o Eduardo, a gente olhava um pro outro como assim, abria a cabeça do meu filho, que até ontem estava correndo, não tinha nada. Uma semana antes estava num parque aquático, pulando do escorregador, tirolesa. Era o nosso maior medo, uma cirurgia. Hoje,
era tudo que a gente queria, uma cirurgia que arrancasse isso e acabasse com isso, mas infelizmente não é possível. Infelizmente, muitos pais perdem seus filhos por causa desse tumor. E é o que a gente está buscando, lutando para que isso não aconteça com a gente. A gente descobriu um tratamento nos Estados Unidos, ele é um estudo que está sendo desenvolvido, mas é a única coisa que existe no mundo hoje que nos dá uma esperança de impedir o crescimento do tumor. Nós pesquisamos muito, fomos atrás de vários médicos e encontramos esse estudo. Ele tem apresentado resultados legais. Ele ainda não é uma cura, mas ele ajuda a impedir o crescimento do tumor, que é o que nós tanto buscamos hoje. Ele impede o crescimento do tumor e isso nos dá uma chance de aparecer novos estudos, novos medicamentos, alguma coisa que tenha um efeito e chegue até um dia a cura desse tipo de tumor. E é por isso, né? A gente tem esse medo muito grande de perder ele. Um menino tão amado, tão querido. Quem conhece sabe. E é por isso que a gente pede ajuda, né? Esse tratamento existe, nos dá uma esperança, mas ele tem um custo muito alto, né? Aproximadamente 1 milhão ali. A estimativa de custo entre hospital, né? A maior parte desses custos é para o hospital, para exames, para acompanhamento médico. Tem também estadia, viagem. Por isso que a gente precisa muito dessa ajuda. O medicamento em si, ele não tem um custo para se tratar de um estudo. Mas nós temos que ir para os Estados Unidos, né? Eles não podem enviar esse medicamento para ele tomar, porque existe um acompanhamento que eles precisam fazer, exames. Então vai ter toda uma rotina ali de exames, de consulta, de procedimentos. E é para isso que a gente precisa desses recursos. Por isso que a gente está pedindo a ajuda de todos que puderem compartilhar, doar. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? Se você não tiver condições de ajudar financeiramente, compartilhe para que o máximo de pessoas saibam, que a gente sabe que quanto mais pessoas souberem, mais fácil vai chegar de alcançar esse valor. E é isso, gente, né? Eu tô aparecendo aqui a primeira vez, é um pouco difícil, né, para mim, pro pai dele, falar sobre o assunto, porque toda vez que a gente fala mais a fundo, né, a gente dá uma cutucada nessa ferida que tá aqui, que é esse diagnóstico terrível, a possibilidade de perder nosso filho, né? A gente tem orado muito, a gente acredita que vai dar tudo certo, mas esse medo fica aqui ainda. E por isso que a gente não pode parar, a gente não tem tempo, a gente tem que correr atrás. A gente tem que encontrar uma solução, não dá só pra sentar e esperar, né? Gente, a gente precisa muito de ajuda de vocês, a gente precisa muito da ajuda de vocês pra gente não perder o nosso menino. Sei que muita gente tá nos apoiando e a gente pede para continuar nos apoiando, nos ajudando, seja por suas orações, por suas contribuições, por compartilhar essa história para que chegue para mais pessoas. Eu e o pai dele agradecemos muito todos que estão nos ajudando, né? É muito importante ter apoio nesse momento.